Olá! Nessa videoaula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os procedimentos de amostragem prévias, de um ensaio biológico. Posteriormente nós vamos fazer essa pesagem, essa amostra conforme os protocolos, preparar as diluições com o material já previamente também preparado em outras videoaulas e vamos falar também o cuidado que temos que ter nos processos de coleta de amostra. Coleta de amostra. Como é que tem que ser essa coleta? Primeiramente, nós temos que ter muito cuidado, porque quando se trata de ensaios biológicos, temos que ter em mente algo muito importante, que o que vamos quantificar justamente são os micro-organismos presentes nessa amostra. Sabemos também que os micro-organismos estão em todas as partes, ar, terra, água, nas superfícies. Então, a gente sempre tem que se preocupar muito em evitar que tenha uma contaminação dessa amostra. Como, por exemplo, se for uma coleta de uma amostra líquida, o recipiente que vai coletar essa amostra tem que ser um recipiente previamente autoclavado. Então, tem que já ter em mente, eu tenho que primeiro preparar o meu recipiente para depois fazer a coleta. A pessoa que for fazer essa coleta, ela tem que ter o máximo de atenção para evitar qualquer tipo de erro operacional. Ela tem que estar, tem que fazer a asepsia das mãos. É interessante utilizar uma máscara para evitar contaminação com Staphylococcus aureus, por exemplo, e assim por diante. Além disso, tem que se preocupar todo o ambiente do laboratório. Aqui a gente está, vamos preparar a amostra de um produto bem típico da cidade de Pelotas, onde está situado o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, onde nós aqui trabalhamos, Então, a bancada já foi feita a asepsia com álcool 50%, as minhas mãos também, os utensílios, e esse prato que vai ser como base, para nosso processo de amostragem. Muitos podem estar perguntando, essa faca pode sim estar em cima da bancada? Claro que sim, porque ela foi previamente, foi feita a asepsia com álcool 70%. Nós temos aqui 3 amostras, de bombons de morango, que é um dos produtos, mais degustados da cidade de Pelotas. Para quem não sabe, estiver assistindo esse vídeo, a cidade de Pelotas é conhecida nacionalmente como a cidade do doce. Então optamos por um doce muito, muito gostoso, que é o bombom de morango, muito apreciado. Então vamos lá com o processo de amostragem. Então, primeiramente, eu vou então desintegrar essa amostra. Eu sei, é bombom de morango, é gostoso, muitos de vocês estão comendo esse doce, mas não, a gente vai agora fazer análise e vocês vão gostar. É um pouco complicado, porque é uma amostra que ela é pastosa, mas não tem jeito, tem que colocar a mão na massa e literalmente destruir o bombom. Dessa maneira. Após a desintegração desses mais 2 bombons, nós vamos misturar e a nossa amostragem está pronta para iniciar o processo então de pesagem. Agora então a nossa aluna Maria, nossa colega, vai vir aqui e continuar o processo de desintegração da amostra. Maria, vem aqui nos ajudar. Olá, então, boa tarde. Vou passar para ti então agora o restante dos processos. Bom, como as mãos já foi feita a asepsia, então eu vou dar continuidade ao que a professora Cris estava fazendo. Vamos desintegrar a amostra. Como ela disse, meio complicadinho porque ela é pastosa, mas a gente tem que fazer. Mais um pouquinho. Aqui. Para não ficar bem misturado. Agora pegamos o próximo também. Fizemos o mesmo processo. Vou aplicar um pouquinho mais a faca, porque aí ela não, se for pastosa, ela não cola tanto assim. Vamos vir aqui e vamos desintegrar bem, misturar. Ela tem que ficar, as amostras elas têm que ficar bem desintegradas. Para depois poder fazer a análise. Após a completa harmonização da amostra,
né, nós misturamos bem o conteúdo para que a gente consiga pegar partes dos 3 bombons, né, e quando a gente for pesar a quantidade que está preconizada no protocolo, a gente consiga que tenha a representatividade do todo. O que diz o protocolo? 25 gramas de amostra, quando for amostra no estado sólido, como os bombons, por exemplo, ou 25 ml quando essa amostra estiver no estado líquido. Estado líquido é o mais fácil. Basta pegar uma pipeta, né? Aqui a gente tem, por exemplo, essas fronteiras previamente autoclavadas, mede um volume de 25 ml e já coloca diretamente aqui nesse frasco, que vai ser então a diluição 10-1. 25 ml juntamente com 225 ml de água peptonada, que foi previamente preparada e autoclavada, vai somar um total de 250 ml. O que faz esse diluente? Ele permite que se tenha, após o final do ensaio, uma contagem mais exata. Se a gente simplesmente colocasse a amostra em contato com o meio de cultura, dependendo do estado, né, de microbiológico dessa amostra, a quantidade de micro-organismos, o que poderia acontecer? Uma contagem tão elevada que seria impossível de fazer essa contagem numa placa de Petri que tem um diâmetro tão pequeno. Quando tem muito crescimento, pode, por exemplo, uma colônia crescer em cima da outra. Então fica difícil a gente contabilizar no final. A diluição vai permitir que se tenha menor número de micro-organismos, se consiga ter uma contagem segura entre 25 e 250 colônias por placa. É assim que funciona o ensaio biológico. Como está em estado sólido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que maximizar a extração dos micro-organismos presentes nessa amostra no diluente aqui, mas a gente vai usar depois um homogeneizador. Vamos então no preparo. Temos aqui sacos esterilizados, já foi comentado. Eu vou abrir aqui o máximo possível na volta do fogo, tá? E vou pesar 25 gramas. Essas facas também foram feitas asepsia, por isso que estou utilizando elas para me ajudar aqui, né, na pesagem. Pesamos 25 gramas. Não precisa pesar exatamente 25 gramas, porque o peso da amostra ele faz parte do cálculo matemático. O que você deve fazer? Simplesmente anotar o valor e depois, né, utilizar na equação quando a gente for fazer a quantificação final, né, dessa amostra. Então tem aqui por volta de 25,140 gramas. Vou botar aqui a amostra, não vamos precisar no momento. Tem um recurso, né, enquanto não estiver trabalhando com essa amostra, fechar, né, o saco plástico, para evitar que o contato com o ar possa vir contaminar a amostra. Então a gente deixa o saquinho sempre fechado, é interessante. E quando chegar o momento, a gente vai então entrar em contato com os 225 ml de água peptonada 0,1% no interior desse saco, e aí nós vamos homogeneizar. É o que eu vou fazer nesse exato momento. Vou flambar a extremidade do enemeio para evitar que algum micro-organismo penetre também e possa vir contaminar o meio de cultura, e vou realizar a transferência. E fechar novamente. Então temos aqui a nossa diluição 10-1.
Está pronto? Não, temos que homogeneizar e maximizar a extração dos micro-organismos para esse líquido. E esse líquido aqui, então, vai ser a nossa diluição. Vamos lá para a homogeneização? Este aqui é o homogeneizador Stomach. Ele mistura e permite uma rápida homogeneização. Ele age sobre a amostra contida no interior do saco plástico esterilizado, mediante a ação de pás, né, gêmeas. Então podem ver que são duas pás, né, dois retângulos que têm o mesmo tamanho. O que essas pás vão fazer? Elas vão se movimentar, elas vão permitir, né, que se tenha máxima extração dos micro-organismos. Elas vão ter esse movimento aqui. Não dá para mostrar, né, quando elas estão em funcionamento, mas é dessa maneira. Então elas vão começar a esmagar a amostra contida no interior do saco. Então elas vão desencadear o esmagamento, a lavagem e a completa mistura da amostra com o líquido. Dessa maneira assim. Então a gente pega o saco, coloca dentro do equipamento e deixa essa água. Tá? Quando a gente fechar, ela vai começar o processo. Ela tem dois visores em cima, né? Este equipamento deste fabricante. O tempo de homogeneização, né? Quantos minutos se deseja homogeneizar e qual é a velocidade. Tá? Que pode, através desses comandos, né, para mais ou para menos, né, ajustar de acordo com a sua preferência. Normalmente no laboratório aqui do Instituto, nós utilizamos um tempo de 2 minutos numa velocidade de 3. Aqui então, pode mostrar, quando fizer um clique nessa alavanca, vamos iniciar então o processo de homogeneização. Após o tempo de homogeneização, abrimos aqui o equipamento e a amostra está homogeneizada, pronta para análise. O próximo passo agora é completar a diluição. Vamos completar a diluição. Né? Nós optamos em fazer uma diluição prévia até 10⁻3, ou seja, nós vamos diluir essa amostra 1000 vezes em relação, né, ao original, ao bombom em si. A 10⁻1 já está pronto. O que a gente tem que fazer? Pegar 1 ml e colocar nesses tubos de ensaio onde já tem 9 ml da água perctonada. 1 mais 9 igual a 10. Então, nós estamos fazendo uma diluição 1 para 10. 1 ml para completar um total de 10 ml. Aqui, então, 10⁻2. No final, nós vamos estar diluindo essa amostra 100 vezes. Em seguida, nós vamos pegar 1 ml da amostra diluída 100 vezes, que é a 10⁻2, e vamos colocar neste tubo de ensaio onde já está escrito 10⁻3. No final desse processo, nós vamos estar diluindo a amostra 1000 vezes. Normalmente, essa diluição já permite uma contagem segura no final do ensaio biológico. Caso não seja possível ter uma contagem segura, ou seja, a menos 10⁻3 a contagem estiver acima de 250 colônias, é sinal que tem um alto grau de contaminação. Então, é preferível repetir a análise e fazer diluições progressivas, 10⁻4, 10⁻5, até atingir um patamar seguro, né, para dar o resultado exato. Eu vou fazer nesse exato momento. Podem verificar que eu vou o máximo possível trabalhar ao redor do fogo, abraçando aquele conceito que a gente fala na microbiologia, para evitar, né, que os micro-organismos possam vir a contaminar. Vou usar essas pipetas automáticas, né, elas já estão aferidas aqui para 1 ml. Além disso, nós vou utilizar essas ponteiras que também já foram previamente autoclavadas, ou seja, estamos minimizando, né, o risco de contaminação. Acho que assim está confortável para mim. Vamos ver.
medir esse conteúdo do tubo. Como é que a gente faz? Utilizamos então um agitador do tipo Vortex ideal para harmonizar, né, soluções que estão no interior de tubos de ensaio. Pode ver que não é tão simples assim, tem que ter bastante técnica, bastante destreza, né? Às vezes, muitas vezes os alunos trabalham um ajudando o outro, né? As duplas, porque é bem complicado, né? Eu também não tenho muita experiência, né? Às vezes a gente se complica, mas no final dá certo. Então tá aqui 10 a menos 3, tá? Diluímos 1000 vezes. Eu vou repetir o processo aqui, em questão que a quantidade que tem aqui dentro não é o suficiente para todas as análises que nós vamos efetuar hoje. Normalmente os alunos me perguntam, quanto tempo de agitação no Vortex? Não tem nada escrito na literatura, tem que ser 5, 6, 10, 20 segundos. Eu sempre digo para os meus alunos, de 8 a 10 segundos é tempo suficiente para homogeneizar completamente, aquele 1 ml que foi adicionado no tubo de ensaio. Tudo isso prontos, agora podemos finalmente iniciar os ensaios biológicos em si, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até mais!